Boa tarde aos amigos aqui, né, aos companheiros associados, né, e a todos os demais. Boa tarde. Boa tarde. Opa, gostei. Boa tarde, né? Todo mundo assim já animado, que legal. Legal mesmo, pensei que ia ser aquele boa tarde, né? Meio assim depois do almoço, então ótimo, né? Bom, agradeço a todos aí, né, por estar presente ao nosso painel aqui de desafios, né? Vamos grifar bem essa palavra. Desafios, né, da inteligência artificial, né, e aqui nós temos três, né, maravilhosos aí palestrantes, né, junto com as suas empresas de representação, que vai estar falando sobre esse assunto, que eu acredito, né, como todos, aqui eu falo como empresário, empreendedor, usuário, cheio de dúvidas desse assunto, né, para que a gente possa aqui, quem sabe, fazer alguns esclarecimentos, obviamente em 1 hora, nem pensar que a gente vai resolver ou vai dar toda a atenção ao assunto, né? Começando, Jomar, você faz a gentileza para nós? Boa tarde. Tem apresentação? Lá. Bom, obrigado, Padilha, pelo convite de participar aqui do painel. Vou destoar um pouco dos últimos painéis, vou falar um pouco de tecnologia. Eu sou evangelista técnico da Intel para a América Latina e um desafio que a gente tem de inteligência artificial hoje, como empresa e como nação, inclusive, é a criação do mundo conectado e autônomo. No ano passado se discutiu muito sobre internet das coisas aqui dentro do evento. A gente tem falado muito sobre internet das coisas e o mundo da inteligência artificial evoluiu como se fosse uma coisa distante disso, separada disso, né? Quem acompanhou a evolução, principalmente de IoT, via a inteligência artificial como uma área distante, né? E eu vim aqui dar a boa notícia, ou a má notícia para vocês, que as duas se juntaram. E estão se juntando cada vez mais. Então, esse mundo conectado e autônomo que a gente tem, ele é a junção da internet das coisas com a inteligência artificial. A evolução da internet das coisas segue essas 3 etapas. No primeiro, a gente estava conectando o que não era conectado. Depois, passamos a dar inteligência aos dispositivos que tem na ponta. E para que isso fique de forma autônoma, como a gente imagina que vai ser, ou sonha que seja, a inteligência artificial passa a ser fundamental cada vez mais. Ou seja, vai ser muito difícil daqui a alguns meses ou alguns anos a gente olhar para um projeto de IoT e aquilo não ter, de alguma forma, relação com a inteligência artificial. E isso traz um desafio gigantesco. Esse é um dado de estimativa de quanto o volume de dados que vai ser gerado por cada uma dessas aplicações em 2020. E um ponto importante para perceber é o seguinte: em 2018, hoje, 50% do que está sendo feito de instalação na internet das coisas já tem algum tipo de limitação de largura de banda. Ou seja, a conectividade, a transferência de dados, hoje é um limitador da inovação nas aplicações. E em 2019, 45% desse volume de dados vai precisar ser analisado, armazenado e processado em tempo real na ponta, por uma série de motivos. Primeiro, o próprio volume de dados. A gente não consegue ter uma infraestrutura de telecomunicações e transmissão de informação que seja capaz de passar todos esses dados para ser processados da forma tradicional. Então, a gente precisa fazer o processamento desse dado na ponta e transmitir para data center e para cloud o que for informação estritamente relevante. Isso, do ponto de vista de tecnologia, é um desafio muito grande, principalmente porque cada vez mais a gente tem visto o vídeo se tornar o que a gente chama de os olhos de IoT. A gente tem hoje a utilização de vídeo basicamente para fazer monitoramento de segurança, e isso está crescendo, as aplicações estão crescendo cada vez mais. Então, a gente sai de um momento em que vídeo era basicamente utilizado para segurança digital e monitoramento e passa a ter diversos casos de uso de implementação de processamento de vídeo em retail, na indústria, na agricultura, na pecuária e em diversos outros setores. Para vocês terem uma ideia, já existe tecnologia hoje de digital signage que consegue ver quantas pessoas assistiram determinada publicidade, quanto tempo elas olharam para aquela publicidade, qual a faixa etária e o sexo dessas pessoas. Inclusive, você consegue descobrir quem está passando num corredor de shopping center e adequar a publicidade ao público. E isso tudo está numa TVzinha, numa vitrine de loja que a gente passa e acha que é uma TV como outra qualquer que está lá com um player
de digital signage. Então, essa tecnologia já chegou, já está em muito lugar, e o interessante é que é onipresente, a gente não vê. Tá? Na agricultura existem diversos casos, na pecuária aqui no Brasil, como, por exemplo, utilização de processamento de imagem em drones para monitoramento de gado, e uma série de outras aplicações. Então, o vídeo e o tratamento de vídeo está saindo do tradicional que a gente tinha e passando a ser o centro da análise do que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Nós lançamos recentemente uma tecnologia que está disponível para todo mundo, chamada OpenVino, é um toolkit de ferramentas que serve para fazer inferência de inteligência artificial na ponta. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Hoje, 58% das empresas de profissionais de tecnologia dizem que estão pesquisando como trabalhar com inteligência artificial dentro dos seus negócios, mas apenas 12% estão usando alguma coisa, ou seja, é um momento adequado para as empresas começarem a focar mais na aplicação de fato de inteligência artificial, porque tem uma demanda bem grande disso no mercado. É importante entender os dois momentos de utilização de uma aplicação de inteligência artificial. A gente, sempre que fala de inteligência artificial, se imagina aqueles computadores gigantescos com clusters e clusters de placas fazendo o processamento desse dado. Isso, de fato, é necessário para você fazer a parte de cima, que é o treinamento. Então, aqui eu tenho um exemplo simples, que eu estou treinando uma rede neural para identificar um humano, uma bicicleta e um morango. Eu tenho lá 10 mil fotos de cada um desses. E eu treino a minha rede neural, eu vou testando ela até que a precisão esteja interessante, ou atenda ao meu requisito, e a partir desse momento eu vou fazer o que é chamado inferência. Esse é o ponto importante. A inferência da inteligência artificial, que é a utilização de fato daquela rede neural, cada vez mais ela vai ser feita na ponta, no edge device. Um exemplo prático disso é uma câmera que faz controle de acesso e segurança. Eu preciso que aquela câmera me identifique e que destranque a porta em questão de milissegundos. Eu não posso esperar o vídeo streaming chegar no servidor, ser processado e o resultado voltar. E, principalmente, em algumas aplicações, se eu perder a conexão com a internet, eu ainda preciso entrar na sala. Então, a inferência e a aplicação da inteligência artificial, cada vez mais, vai ser feito na ponta. Aqui, o que a Intel tem de portfólio para inteligência artificial, principalmente do lado de data center, como vocês podem ver, vai desde silício, que escala pelos nossos processadores, passa por uma série de bibliotecas de software que são utilizadas pela indústria para otimizar e desenvolver frameworks, com base nos quais vão ser desenvolvidas diversas ferramentas para a inteligência artificial. Para a internet das coisas, a Intel também tem soluções desde os processadores, passando por aceleradores. Esse aqui é um interessante, a gente está mostrando ele funcionando lá fora no stand. Esse cara aqui é um tipo novo de dispositivo eletrônico chamado VPU. Alguém já escutou falar de VPU? VPU é uma Video Processing Unit. Aqui dentro existe um chip que consome menos de 1 watt e faz inferência em tempo real de rede neural de vídeo. Tá? Vocês podem ver lá fora, caso de uso típico disso é drones e equipamentos com baixo consumo de energia. Então, a gente tem os processadores, temos uma série de aceleradores, tanto as VPUs quanto FPGAs, soluções para conectividade, e para a gente que é do mundo de software, o que eu acho que é a parte mais importante é que a gente tem uma experiência dentro da nossa plataforma de desenvolvimento que permite ao desenvolvedor, uma vez que começa a utilizar as nossas tecnologias de plataforma, ele possa trocar ou escalar a aplicação dele sem necessidade de reescrever o código inteiro. Então, eu começo um projeto focado num dispositivo com Atom, e eu tenho uma demanda maior de processamento, eu consigo evoluir aquilo para um i3, para um i5, eventualmente para um Xeon, sem ter que retrabalhar o software, e principalmente as ferramentas. Né? Quando a gente fala de otimização, e a gente falando de IoT, consumo de energia é importante, portanto, a otimização do software é fundamental, e performance em servidor também, a gente consegue fazer isso ao longo de todos os nossos processadores e produtos. O vídeo, como eu já disse, está virando cada vez mais os olhos de IoT, então é extremamente importante esse investimento que a Intel tem feito em visão computacional, para a gente poder implementar os casos de uso que a indústria tanto busca na ponta nessas áreas que eu já mencionei a vocês. Vocês veem o caso da saúde especificamente, eu vi um estudo recente que foi feito com vítimas de câncer de pulmão, e as famílias autorizaram uma pesquisa, literalmente um pós-mortem. A pessoa morreu com câncer e a família pegou todos os exames que aquele paciente tinha
dos últimos 10 anos e entregou na mão dos pesquisadores. Descobriram o seguinte, o câncer estava dando sinal, em alguns casos, há 8 anos, há 5, há 4, e ninguém foi capaz de enxergar aquilo. Porque, por mais experiente que o médico seja, ele tem que correlacionar muita informação. Tinha paciente que tinha sinal do câncer crescendo em chapa de pulmão que ele tinha tirado 5 anos antes. Se aquilo tivesse sido identificado 5 anos antes, a vida daquele cara teria sido salva. Então, imagina a utilização hoje de rede neural e processamento de imagem dentro do equipamento de raio-x que vai estar em qualquer hospital. Quanto a gente não pode salvar isso para pegar um caso específico dentro da área médica. Para quem quiser saber mais informação sobre o seu Penvino, eu vou deixar o site depois, mas o que ele tem de interessante é que, até então, cada vez que você vai fazer o desenvolvimento de processamento de inteligência artificial, de tratamento de imagem, você tem que adequar o seu software para a plataforma que você vai querer executar. Então, se eu vou fazer um software para fazer inferência para a GPU, eu vou precisar escrever ele de uma forma específica. A partir do momento que eu quero trocar essa GPU por uma CPU, eu tenho que reescrever a minha aplicação. Então, o que nós fizemos foi montar uma engine de uma API comum que, através de plugins específicos, consegue executar o mesmo código-fonte em qualquer hardware. Então, a gente trabalha com os nossos FPGAs, as CPUs, as GPUs que já estão dentro dos processadores, ou os aceleradores, como esse que eu acabei de mostrar para vocês, com o mesmo código-fonte. Isso significa que eu consigo rodar 5, 6 redes neurais dentro de um dispositivo pequenininho, que é aquele que a gente está mostrando lá dentro do stand. Ou seja, eu consigo desenvolver uma aplicação e ter a flexibilidade de implementar isso na ponta, de acordo com a minha necessidade, sem ter que ficar reescrevendo o código todo o tempo. Tá? Alguém aqui já trabalhou com processamento de vídeo, com visão computacional? Sabe que é uma área bem complexa, né? Você precisa de muito processamento e a inteligência artificial ajuda demais nisso. Aqui, só como a título de referência, é o exemplo de uma solução que a gente disponibiliza gratuitamente lá no nosso site, como código de exemplo, mas mostra a fusão desses dois mundos, né? Então, aqui eu tenho um sistema de controle de acesso, eu tenho uma câmera conectada a um gateway fazendo inferência de inteligência artificial na ponta. E ela se comunica com a infraestrutura de internet usando um protocolo MQTT. Aqui é uma troca de envio de dados da ordem de megabits por segundo para a ordem de kilobits por segundo, dependendo do caso, de bytes por segundo. Ou seja, eu não preciso mandar uma foto da pessoa para um data center. Eu faço a identificação dela e eu consigo mandar uma string, uma cadeia pequena de caracteres, reduzindo drasticamente o volume de dados trafegado e, principalmente, o tempo de resposta das aplicações. Então, cada vez mais a inteligência artificial está indo para a ponta, está indo para os dispositivos, para os edge devices, e é um desafio gigantesco, porque muitas empresas hoje olham um Amazon Go ou implementações de reconhecimento de vídeo. No vídeo de abertura aqui do evento, aliás, passaram algumas aplicações dessa, né? E a dificuldade é como implementar isso com a nossa realidade de baixa condição de conectividade de internet e dispositivos de baixo consumo de energia na ponta. Para quem quiser mais informações sobre o que a gente tem de software para inteligência artificial, deixo aí o site e posso conversar com vocês depois no stand no final do evento. Obrigado. Muito obrigado, Jomar. Daqui a pouco vamos ter um ping-pong aqui, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Agora, Adriana, por favor. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Todo mundo aqui viaja de carro, certo? Com a família. E quando a gente não tem o que fazer, que a viagem é muito longe, o que a gente faz? Enquanto está com os filhos ali no carro, a gente tem que distrair eles, a gente tem que se divertir. Quem já brincou? Eu fui para a Lua e levei... Quem foi? Quem já brincou? Pô, ninguém brincou? Não é possível. Eu já. Caraca! 4 pessoas... Gente, vocês nunca ouviram falar disso mesmo? Eu fui para a Lua e levei anel. Pode. Ah, eu fui para a Lua e levei a bola. Ah, não pode. Aí vai outra pessoa. O que você levou? Ah, levei a cadeira. Ah, você pode. Ah, levei não sei o quê. Você pode. Isso é inteligência artificial, só que somos nós fazendo. E como é que funciona esse jogo enquanto a gente está fazendo? A gente está procurando o quê? Insumos, não é isso? Eu estou na tentativa e erro. Ah, eu levei um anel. Aí eu estou esperando o júri ali, né, a pessoa que fez a charada, falar se pode ou não pode. Então, a Adriana, se for a primeira letra do nome, que é o mais comum, que é como ficou conhecido esse jogo, ela pode levar o anel.
Aí eu estou na dúvida ainda, eu não sei se é isso, então eu vou tentar outro. E aí eu tento a bola. E o que eu observo dos demais colegas que estão no carro comigo viajando? O que eles estão tentando. E aí eu vou tentando ver algum padrão dentro do meu cérebro. É exatamente isso que é inteligência artificial. É exatamente isso que a gente tenta fazer os computadores perceberem. E aí, no momento que a gente percebeu algo, a gente consegue tirar valor disso. No caso, a gente ganha o jogo. Mas, na vida real e na prática, a gente começa a extrair conhecimento que antes a gente não conhecia, que às vezes não era tão simples de serem detectados, assim como a radiografia que ele comentou, de que os médicos não tinham capacidade de perceber porque tinha muita informação em jogo. Não era só um olhar, eram vários dados que eles deveriam analisar para tirar valor daquilo. E aí, com o conceito de dar a capacidade do computador fazer isso, e a parte que eu mais me divirto, porque eu sou a nerd que fica ali no computador criando esses algoritmos, é o quê? É visualizar que isso é possível, desde que o dado seja consistente. E esse é um dos nossos grandes desafios quando a gente fala de inteligência artificial. Só que uma vez que quando existe o dado e esse dado se relaciona com o que eu quero buscar, com o que eu estou querendo prever, então eu consigo me divertir. Uma coisa bem interessante que eu gosto no SaaS é a parte do Data for Goods que tem lá. O que é isso? A gente tem lá um aplicativo que chama GetRQ, onde a gente deixa disponível uma série de estudos e análises que já foram realizadas para ajudar o bem em alguma situação. E aí tem alguns exemplos que são bem legais. A gente nunca pensou nisso, né? Quer dizer, muita gente pensa nisso, mas as crianças são o futuro, certo? Então a gente tem que cuidar delas desde o início. Só que a criança, ela é vulnerável, porque ela está na mão dos adultos. E adulto, assim como todo ser humano, ele tem um lado maldoso muito forte. E existem muitas crianças que estão em risco, seja para abuso, seja para sequestro, seja para o que for. Como é que eu consigo utilizar a inteligência artificial, pegar os dados que estão disponíveis em algum lugar, seja do lado do governo, seja do lado do relacionamento entre famílias, e muitas dessas informações são governamentais, e usar isso a favor da prevenção de abusos infantis? O SaaS ele tem um estudo desse exatamente com esse propósito, de entender o relacionamento, em que família a criança nasceu, qual o relacionamento que ela tem com outros indivíduos na escola, qual o relacionamento que ela tem com outros indivíduos adultos, parentescos, ou com quem ela se relaciona, para ver se ela é um potencial risco para algum tipo de abuso. E aí, então, na hora de o governo fazer alguma intervenção infantil ali para cuidar da saúde dessa criança, ele saber qual criança ele tem que se preocupar. E aí entra, de novo, nessa capacidade computacional de gerar probabilidades de algum risco acontecer com aquele criança. Se tem uma criança que tem uma probabilidade muito alta, então essa criança eu vou olhar com mais atenção. E aí eu vou tentar intervir de alguma forma. Então, esse é um exemplo que dá para usar a inteligência artificial para buscar coisas que a gente, ser humano, sozinho, não vai ser capaz. Outro exemplo. Em 2015, teve lá o terremoto em Nepal. E aí um monte de gente ficou sem família. Eram 66 mil famílias sem casa. E estava vindo a onda fria e aí eles não tinham onde se abrigar. E o grande desafio que eles tinham ali era onde eles iriam comprar a telha, aquele negócio de alumínio que coloca em cima, estou chamando de telha, mas tem outro nome. Onde eles iam arranjar esse material para conseguir reconstruir as casas? Dados. Se ele consumisse tudo que foi produzido por Nepal, que era o terceiro maior produtor desse tipo de telha, não seria o suficiente. Onde, em qual outro país, em qual outro local eu conseguiria encontrar esse material para que eu pudesse proteger essas famílias que estão necessitadas no momento do terremoto? Então, com a análise de dados, de novo, a gente consegue extrair valor. Eu achei lindo aqui, do que eu estava assistindo ali sentada, a outra mesa, e aqui também, da forma como ele colocou, que a gente tem que ser cada vez mais focados em data-driven. Porque dados, eles contêm informações. Tudo na nossa vida a gente faz pautado em dados. Talvez a gente não perceba, mas até a brincadeira do que eu levei para a Lua foi o quê? Experiência, dados. Eu tive que tentar ali, eu tive que fazer alguns testes para eu saber qual seria a decisão que eu ia tomar para acertar aquele jogo. Então, dados realmente direcionam tudo, desde que a gente saiba trabalhar com eles para tirar proveito. Um outro exemplo que eu acho muito interessante também é prevenção na saúde dos animais. A gente quer saber onde eles estão, a gente quer saber qual o caminho que eles percorrem em temporadas, e aí, muitas vezes, a gente vai lá e coloca um chip dentro dos bichinhos, quando eles são pegos, para depois eles ficarem soltos e a gente poder entender como que funciona aquela espécie. Esses chips dentro dos animais machucam, eles ficam incomodados, ficam estressados com aquilo. Como é que eu posso usar a tecnologia para tentar ser menos ofensivo com o animal, mas continuar estudando eles e verificando como que é a jornada dele, por exemplo? E aí entra a parte de imagem, que ele comentou bastante. Assim como a gente, o animal ele tem um... Como chama isso aqui mesmo?
a digital dele, certo? Então, a gente consegue saber quem era exatamente aquele animal pela pegada que ele deixa. Então, através de fotos e fazer o processamento disso daí, eu saber qual é o caminho que ele está percorrendo. E aí, visões vistas de cima que vão ser interessantes para a gente conseguir descobrir que animal e para onde aquele animal foi e qual é o caminho que ele está percorrendo sem ter que intervir e machucar ele. Então, a gente consegue usar a tecnologia para tudo. Eu sou professora e digo isso a todos os meus alunos. Não tem nada que a tecnologia hoje não consiga resolver. O que é importante é que exista o dado disponível para que eu crie um algoritmo em cima. E essa é a parte que eu vejo hoje que é mais difícil. A gente não tem dados para tudo, a gente não coleta tudo. Eu, no começo do ano, fiz uma cirurgia e falei para mim mesmo que a partir daquele momento, eu ia coletar todos os meus dados para eu poder saber se eu teria alguma situação em que eu precisaria fazer alguma intervenção da saúde, alguma coisa do tipo. E aí eu criei uma rotina que eu anotava tudo, 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 tudo. Não durou um mês. Por que não? Como é que eu vou conseguir anotar tudo em tempo real, que eu queria ter aquela informação o tempo inteiro, e depois ainda processar aquilo ali, sendo que quem vai anotar aquilo? Então, por isso, hoje, a gente fala muito desses dispositivos, internet das coisas, para que façam isso para a gente. Porque, querendo ou não, o ser humano é preguiçoso. Por que não funcionou comigo? Porque eu sou preguiçosa. Por algum momento, eu falei, não vou ficar anotando isso o tempo inteiro, não consigo fazer isso. Então, a ideia é o quê? Se a gente tiver informação, que hoje que eu vejo que é o mais difícil, que são os dados, existem algoritmos hoje cada vez mais sofisticados, estão avançando cada vez mais para a gente dar essa capacidade para a máquina tentar prever algo. Então, hoje, se eu tivesse que listar quais são os grandes desafios quando a gente fala de inteligência artificial, no primeiro passo são os dados. Porque não é qualquer dado, que nem como o Gilmar comentou aqui com a gente anteriormente, para ele educar, para aprender o que era um morango, o que era... Qual eram os exemplos? Bicicleta e não sei o que lá, ele estava lá no slide dele, né? Label data. Ele precisa de dados que tenham um registro do que era para que a máquina possa entender o formato, toda a composição daquilo ali. E esse dado não é fácil. Então, para fazer aquilo ali, foi um trampo gigantesco anterior para, primeiro, criar um dado em que a máquina vai poder depois observar e depois criar um padrão e daí virar uma regra para ser aplicada dentro do dispositivo móvel dele ali. Então, hoje, o nosso grande maior desafio é a parte de dados que sejam bons, né? Ter dado, todo mundo fala, eu tenho um monte de dados. Todo cliente que eu vou fala, não, dado aqui não falta. Aí você vai ver, um está na gaveta do cara, o outro está numa planilha, o outro está escrito num papel de pão. Eu preciso de dados que já estejam todo trabalhado no sentido para eu conseguir tirar informação daquilo ali. O outro desafio são a parte de algoritmos. Então, é muito comum a gente ver a galera desenvolvendo algoritmos, na hora que coloca na implementação mesmo para funcionar, o algoritmo está errando muito. E aí vem o outro desafio que eu vejo da inteligência artificial, que é a parte de pessoas capacitadas para a criação desses algoritmos. Que é o quê? É ter experiência para saber qual é o tipo de algoritmo que funciona para cada uma das técnicas e garantir de que aquilo vai funcionar no momento futuro. E o terceiro é a implementação, é realmente conseguir fazer aquele algoritmo funcionar e trabalhar por si só na ponta, tomando algumas decisões, assim como a câmera está lá em cima, visualizando o que é o quê. Então, a implementação também é um terceiro grande desafio que eu enxergo aí na inteligência artificial. E tudo isso são coisas que o SAS, que é a empresa que eu trabalho, já faz há 76 anos, onde vem evoluindo muito, principalmente com as tecnologias mais novas, dada a velocidade, a robustez e o volume de dados que a gente tem. O SAS ele nasceu em 76 com um foco analítico, que é a minha praia, que é onde eu me divirto muito, que é o quê? Uma vez que existam os dados, eu consegui tirar proveito daquilo ali analiticamente. Então, criar equações que façam sentido para gerar uma probabilidade para uma tomada de decisão ser tomada. Ou seja, para dar capacidade, dentro de uma rede neural, que ele comentou bastante, para que ela saiba diferenciar o que é o morango, o que é a bicicleta, o que é o cachorro. E tudo isso baseado o quê? Em matemática. Então, por trás, a gente tem muita estatística, muito teste de hipótese, para a gente conseguir desenvolver isso daí. E o SAS ele provê exatamente isso, uma tecnologia que te permite criar essas equações de uma forma robusta para garantir que você consiga aplicar isso no futuro. Mas e na minha empresa? Como isso funciona na prática? Não é mágica. Isso dá um trabalho do cão, e a gente sabe disso. Só que, por trás, dentro de uma empresa, a gente tem algumas plataformas. A primeira dela é a da ponta, onde o meu cliente final está se comunicando comigo de alguma forma. Seja lá pelo call center, e aí a mocinha do call center ela tem um sistema ali do qual ela tem informações daquele indivíduo, ou seja, de alguma outra forma, por um aplicativo, como for. Por trás de tudo isso, na minha empresa, eu também tenho a minha plataforma operacional, que é o meu banco de dados. É onde eu estou guardando toda aquela informação. Onde entra ali a parte analítica? Entra no miolo desses dois, que aí vem a plataforma analítica, que tem o foco do quê? De ligar
esses dois mundos. Então, para eu ensinar um algoritmo a aprender alguma coisa, ele precisa aqui de experiência, dados. Dados estão vindo ali daquela plataforma operacional. Então, eu trabalho com aquele dado, manipulo aquela informação para eu gerar algoritmos que sejam capazes de entender alguma coisa e ser consumido por essa plataforma aí final, que é a plataforma de produção, para que o operador de call center tome uma decisão, para que, na hora que o cara mexer no meu aplicativo, eu consiga dar uma resposta para ele, de forma em que o computador tomou uma decisão usando um algoritmo que foi desenvolvido ali no miolo. E aí, no miolo, quando a gente está falando da plataforma analítica, a gente está falando dos passos que são importantes. Eu preciso de dados consistentes, dados que sejam trabalhados para aqueles tipos de algoritmos que eu estou criando. Eu preciso ter uma ferramenta que me permita criar esses algoritmos, ou seja, que me dê a capacidade de criação de algoritmo de uma forma flexível, simples e fácil. E, depois que eu criei o algoritmo, que ele não fique na minha gaveta, ou que fique só comigo, que ele seja usado realmente para virar um produto, para trazer o que ele está buscando ali, que é uma tomada de decisão pela máquina sozinha, usando esse algoritmo. E uma coisa que é muito importante também é que esse fluxo aqui está reduzido em 3 passos. Mas tem um outro que é muito importante, que é o que eu vejo como grande desafio também da parte de inteligência artificial, é que o algoritmo ele morre. Um algoritmo ele vai esquecendo e vai deixando de entender exatamente o que está acontecendo. Então, esse algoritmo ele tem que ser monitorado. Eu preciso saber se aquele meu algoritmo continua prevendo e acertando no momento posterior exatamente o que eu tinha estudado. Então, eu preciso monitorar os meus algoritmos. Não basta deixar ali a inteligência sozinha, porque ela não vai se reaprender se eu não der essa manutenção para ela. Então, dependendo do que a gente estiver falando, essa reestimação de parâmetros, ou seja, a criação de regras, ela tem que ser reajustada. Voltando lá para o nosso exemplo do carro, na nossa brincadeira ali do fui para a Lua e levei o quê? Toda vez que tiver uma nova brincadeira, uma nova rodada, o desafio mudou. Então, eu preciso reestimar meus parâmetros, eu preciso reensinar minha máquina. E aí é importante a gente monitorar para realmente saber se aquele algoritmo está servindo e está funcionando e está desempenhando o papel do qual ele foi feito para aquilo. E aí, o SaaS ele oferece isso como? Dando a opção de diversidade seja em tipo de dados, porque cada dado a gente tem que trabalhar de uma forma. Então, se é uma imagem, se é uma imagem, a gente trabalha com o quê? Com RGB, a frequência de cores, para eu conseguir tentar entender o que tem naquela imagem. É um estudo que dá trabalho, então aquela primeira parte de treinamento que ele colocou ali são redes complexas. Então, para reconhecimento de imagem facial, é um negócio que a gente precisa realmente treinar bem a máquina e eu preciso garantir de que ela não erre depois. Então, eu preciso fazer alguns cenários no momento pós, que é o que a gente chama de validação, para ver se aquilo está realmente performando da forma como eu espero. E, na diversidade, não só a imagem, mas a parte de texto, de som, de dados estruturados e não estruturados como um todo. Quando a gente fala de escalabilidade, foi muito o que ele comentou aqui, então eu preciso ser capaz de tanto aumentar esse meu volume ou diminuir conforme a minha demanda, e também no sentido de quantidade de pessoas criando algoritmos ali em cima. Uma coisa que eu acho muito interessante, não sei se vocês estão vendo Fantástico, ele está com uma série de inteligência artificial. E a do domingo passado, não desse agora, do anterior, foi bem interessante quanto eles foram realistas no que significa inteligência artificial. Porque eu vejo muito a minha mãe, né? Ela fica toda assustada. Os computadores vão dominar o mundo. Não, mãe, não vão. Eles são treinados para uma tarefa específica. E é exatamente esses algoritmos que a gente está falando aqui. E nessas tarefas específicas, quanto mais tarefas específicas eu fizer e juntar tudo isso, aí sim eu vou ter uma máquina conseguindo fazer alguma coisa sozinha. Mas, de antemão, e que é o momento que a gente está agora, é o quê? Eu tenho que criar esses algoritmos específicos e deixar ele aprendendo ali. E a confiança, que aí vem da experiência de 42 anos no mercado. Bom, era isso que eu tinha para falar. Tentei resumir também o máximo. Ele pediu para a gente falar aqui no máximo 15 minutinhos. E eu sempre finalizo a apresentação com essa frase do Walt Disney que eu achei incrível, que não tem nada melhor do que fazer o impossível nos olhos dos outros, se divertindo. E não tem nada mais divertido do que criar um algoritmo e ver outra pessoa pirando naquele negócio que é o computador fazendo, mas que, na verdade, fomos nós. Obrigada, gente. Maravilha, Adriana, obrigado. E, pessoal, eu que sou o culpado, tá? Ontem ela não conseguiu ver o Fantástico, né? Hoje de manhã ela está falando para mim aqui, porque eu dei uma lição de casa para toda essa turma esse final de semana todinha, tá? Bom, vamos lá, Fábio, agora contigo, né, da IBM. Obrigado, Padilha. Boa tarde a todos. Antes de tudo, agradecer muito a Abis pelo convite, o Francisco Camargo, o Anselmo, belíssimo evento, obrigado pela oportunidade e pela confiança. E o tema da minha palestra, embora talvez haja a expectativa de que eu fale bastante sobre o Watson, ou até que eu traga o Watson
para fazer alguma demonstração de como a nossa tecnologia está sendo desenvolvida aí na área de inteligência artificial. Eu não vou muito por essa linha, não, porque eu tenho dois brilhantes colegas aqui ao lado que falaram muito sobre isso. Eu queria falar mais sobre confiança. Eu queria falar um pouco mais sobre como que a inteligência artificial está, de fato, transformando o mundo. E até parafraseando um pouco o ministro Aires Brito, que hoje citou pensadores que eu nunca na minha vida vou conseguir decorar e poder citar, mas uma frase eu decorei, que foi a do Leonardo Boff, quando ele disse que o ponto de vista, sobre o ponto de vista, que a vista ela se inicia a partir de um ponto. E o ponto que eu pretendo discorrer aqui com vocês é um ponto extremamente otimista, incorrigivelmente otimista, em relação à tecnologia, em relação ao potencial da inteligência artificial, que, se utilizada com confiança, que, se utilizada com transparência, vai efetivamente, já está, mas cada vez mais vai mudar o mundo da maneira como a gente conhece ele hoje. A inteligência artificial veio aqui para curar doenças, para individualizar a educação, para ajudar a gente a ter uma vida mais saudável, mais feliz, com menos trânsito, com menos burocracia, com governos mais eficientes, com governos mais digitais, uma sociedade menos desigual. E a IBM acredita muito nisso. A IBM completou ano passado seu centenário no Brasil, globalmente tem, salvo engano, 107 anos. E esse período todo não foi, obviamente, percorrido sem sobressaltos, mas foi percorrido, sim, com um compromisso inequívoco com a transparência como a gente desenvolve as nossas soluções e a forma como a gente procura garantir a confiança do nosso cliente em relação a tudo aquilo que a gente desenvolve. E aí um exemplo claro que eu queria citar, e eu tenho talvez 3 exemplos, e depois no debate eu posso discorrer um pouco mais sobre eles, mas em relação à transparência algorítmica. Todo mundo, muitas pessoas têm uma certa insegurança em relação aos insights que um sistema de inteligência artificial traz para quem utiliza. Então, vou dar o exemplo da medicina, da saúde, que é o mais clássico e que é um exemplo que a gente tem muito orgulho de publicizar bastante, que é na área de oncologia. Então, imagina só um cidadão com câncer, ele foi diagnosticado pelo médico, um excelente médico com câncer, e os tratamentos de câncer, na maioria das vezes, eles não são individualizados, eles são bastante padronizados, você segue lá uma conduta, e essa conduta, independentemente de particularidades do organismo e da característica do câncer, ela costuma trazer lá os resultados já mais ou menos até esperados. Se você usa um sistema de inteligência artificial como o Watson, e esse sistema probabilisticamente vai te dizer que as chances do tratamento A serem mais eficazes do que as do tratamento B ou C, o médico está colocando a sua reputação, sua vida inteira de estudos na reta, literalmente na reta, se ele resolver seguir aquela recomendação sem saber muito bem de onde ela veio. Então, a transparência algorítmica ela vem no sentido de explicar claramente de que forma que os algoritmos de inteligência artificial fizeram aquela recomendação. Uma vez que o médico entenda quais foram as fontes, qual foi a metodologia, quais foram os cálculos apresentados, ele vai ter uma assertividade maior e uma condição maior de dar a recomendação para o seu paciente seguir o tratamento que a inteligência dele, a biológica, com a inteligência artificial, chegar à conclusão que seria melhor para aquele caso específico. Outro ponto importante que a gente precisa cada vez mais discutir quando o assunto é inteligência artificial é privacidade. Aquela máxima de que privacidade não existe mais, que a gente vive num mundo hiperconectado, hiper irresponsável, porque as pessoas elas estão hiperexpostas, está mudando um pouco. E a recente aprovação da Lei de Proteção de Dados Pessoais no Brasil e a aprovação da Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados da União Europeia vem um pouco provar para a gente que a privacidade sim é importante, que cada vez mais governos, empresas e pessoas vão passar a olhar para ela como algo fundamental antes delas consumirem qualquer uma das tecnologias que a gente desenvolver. Se a gente não conseguir provar para elas que os dados dela estão seguros conosco e que esses dados não serão repassados, que eles serão utilizados principalmente para gerar insights para as necessidades delas, a sobrevivência do nosso negócio ela está em questão.
a privacidade ela é tão importante, mas tão importante, que a gente procura cada vez mais colocar nos nossos sistemas, né, a garantia de que, e nas políticas que a IBM desenvolve, nos contratos com os nossos clientes, que os dados delas são delas. A IBM não tem o direito, e nenhuma outra empresa de tecnologia tem o direito de utilizar o dado de um cliente para aprimorar os seus sistemas e transformá-los, né, em grandes sistemas que têm respostas para tudo. O dado do nosso cliente é nosso, a forma como a gente gere os dados, o dado do nosso cliente é deles, a forma como a gente gere os dados dos nossos clientes é uma forma absolutamente transparente, sempre registrado em contrato, tudo que é feito com essas informações são registradas em contratos e sempre prestando contas para eles, porque a confiança, de novo, é o que vai garantir que a inteligência artificial, que hoje está nos seus early stages, com perdão do anglicismo, mas ela possa prosperar e ela possa se desenvolver a ponto de, daqui 10 anos, a gente olhar para ela e falar assim, essa foi a principal mudança que a sociedade contemporânea trouxe para o mundo. E um ponto, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, ainda na confiança, questão de backdoors, né? A gente, em 2013, vocês vão lembrar, quando o Edward Snowden resolveu se tornar mundialmente famoso, ficou aquela impressão no ar, né, de que as informações não estavam seguras, porque as empresas colocavam backdoors nos seus sistemas, a mando de governos ou de outras empresas, e sempre que houvesse a necessidade de acesso dessas informações por parte dos governos ou das empresas, que as empresas cederiam tranquilamente o acesso para que essas informações fossem apresentadas. Isso não é verdade. A IBM deixa isso claro de maneira bastante concreta, de que não existe, em momento algum, o desenvolvimento com backdoors nos seus sistemas. E tanto não existe, né, a IBM e várias outras das empresas que estão aqui, né, que ficou provado naquele caso lá de 2013 que as empresas privadas, a maioria delas não tinha nenhuma ligação com aquele incidente de vazamento de dados do governo brasileiro e em outros governos. Estou dizendo tudo isso e reforço tudo isso porque a gente vai passar, até em função dessa questão, né, do trabalho sendo substituído pela máquina, por questionamentos crescentes em relação à sociedade, ou da sociedade, do poder público, em relação às nossas intenções com a inteligência artificial. Não tem limite, a inteligência artificial pode fazer absolutamente tudo, em qualquer setor. Não tem limite, sim. Tem limites éticos que vão ser colocados à prova. As empresas que, de fato, prosperarem nessa era digital são empresas que vão respeitar isso de uma maneira única e vão provar por A mais B que elas podem ser confiáveis. E, por fim, até respeitando o meu tempo aqui, vocês não sabem, mas tem um reloginho ticando aqui que me deixa meio nervoso. Mas o trabalho do futuro, né? Acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas se preocupam, né, com o momento em que o homem vai ser substituído pela máquina. E a inteligência artificial, que a IBM normalmente costuma conceituar como inteligência aumentada, no nosso exemplo, né, de casa, do dia a dia, é o de que é o homem e a máquina, não o homem versus a máquina. E em sendo o homem e a máquina, a gente acredita que a inteligência artificial ela vem no sentido de ajudar a gente a tomar melhores decisões, e em tomando melhores decisões, tendo cada vez mais oportunidades de crescer e prosperar. Sim, algumas ocupações hoje existentes vão ser extintas? Vão ser, mas todas elas serão transformadas. Outro dia eu estava falando uma frase, não sei se eu vou lembrar exatamente como, mas não é o homem que vai ser substituído pela máquina. É o homem que utiliza a inteligência artificial para tomar suas decisões que vai substituir o homem que não utiliza a inteligência artificial para tomar suas decisões. Então, vou respeitar aqui o horário, agradecer a oportunidade mais uma vez e me colocar à disposição para debater aí com vocês os pontos que vocês julgarem importantes. Obrigado. Bom, antes de tudo, parabéns, está todo mundo realmente cumprindo, né, o rito direitinho que a gente combinou, né, em relação ao horário. Ainda bem que a gente agora tem um bom tempinho para estar conversando, né. Então, meu papel aqui é provocar, né, com algumas questões, para levantar a bolinha aqui para o nosso ping-pong. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Recentemente, né, a PricewaterhouseCoopers, ela lançou uma pesquisa, da qual eu até encaminhei ontem para vocês, né, que fez o dever de casa,
falando sobre uma pesquisa sobre inteligência artificial, né, a Global Consumer Insights Survey, da qual citava, né, as tendências dos países no mundo em relação à sua, vamos dizer, às suas compras, né, as suas tendências quanto à adoção da inteligência artificial. E uma coisa que chamou muita atenção nessa pesquisa foi que o Brasil, por incrível que pareça, aparece muito à frente, né, nessa tendência. Atualmente, até tem alguns números aqui. Hoje, né, nos top 10 deles, né, fala assim, hoje o Brasil está se colocado como 14% da tendência de compra em relação à inteligência artificial, e a sua tendência é chegar a 59% nos próximos anos. A China, que por sua vez está atuando com 21%, a tendência é chegar em 52%, ou seja, a pesquisa que é feita diretamente a consumidores, né, de forma geral, empresários, consumidores de forma geral, fala, e aí, você vai aplicar a inteligência artificial nos seus negócios, na sua área de atuação, seja o que for. Os chineses, né, de forma geral, vamos dizer, de cada dois, um respondeu que sim, né, outro que não, 52%, mas o Brasil está à frente, 59%. E os próprios Estados Unidos, né, muito interessante, de cada 4, somente um disse que tem interesse de aplicar, né, inteligência artificial em seus negócios. Veja bem, isso aqui é uma pesquisa da PwC. Né? Como é que vocês veem, né, esse tipo de pesquisa, esse tipo de colocação, né, do que foi levantado agora, assim, dessa perspectiva brasileira, né, o brasileiro como um famoso, assim, um early adopter em termos de tecnologia, né, essa disposição em si. Esteja à vontade, tá? Qualquer um pegar, gostaria a opinião de cada um. Mas ninguém quer, então tá. Eu não vejo só o brasileiro, mas o ser humano. Eu gosto de estudar muito o cérebro humano para tentar entender por que a gente toma determinadas decisões, e aí entra muito na parte de interpretação de algoritmo, que não é nada fácil. Principalmente o nosso cérebro, que, se for fazer uma analogia à parte teórica, a gente está falando de rede neural, que não é simples de interpretar parâmetro nenhum. Mas uma coisa que eu percebo muito é que o ser humano é preguiçoso. E tudo o que a gente vê dessas evoluções industriais todas é porque, dada a nossa preguiça, a gente quis criar alguma coisa que me tirasse um trabalho, seja braçal, ou seja, de uma coisa que eu vi oportunidade que uma máquina fizesse por mim. Então, eu sou dessas também. Tudo que eu puder terceirizar, eu vou terceirizar, criando algoritmo ou comprando algum serviço. Porque, se eu puder focar só no que eu me divirto fazendo, eu vou querer gastar meu tempo nisso. E eu acho que o brasileiro tem muito disso também, em ficar focado na parte que ele se diverte mais, e então, se ele pode terceirizar isso para uma inteligência artificial, ele vai fazer. Então, eu acho esse crescimento vai muito dessa parte humana nossa, que não é só nossa, e isso em todo canto. Então, hoje, se a gente parar para olhar aqui dentro dessa sala, todo mundo aqui usa inteligência artificial de alguma forma, que talvez não perceba, mas que está ali dentro de algum... Falaram muito de startups aqui. Não existe mais startup que não trabalhe com essa parte analítica embutida lá dentro, com essa parte de inteligência artificial, para que os aplicativos e as coisas funcionem de formas automáticas e sozinhas. Então, aqui dentro, a gente já tem isso nitidamente visível. Aí, acho que o grande desafio é, depois, permitir que isso seja acessível para todo mundo, né? E aí vem a parte da população que não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Mas eu acredito que é uma coisa natural do ser humano é querer terceirizar algumas coisas. E a gente, já tendo algoritmos prontos, é usar isso a nosso favor. Então, eu acho que é uma tendência assim, que não vai parar de crescer, e cada vez mais, porque a gente é preguiçoso. Eu acho que tem um pouco o lado da complexidade também. A gente tem hoje, você até mencionou na tua fala, de correlacionar dados que estão espalhados. A gente tem isso em diversas áreas hoje no Brasil, né? E, para algumas coisas especificamente, os computadores já conseguem fazer melhor que o ser humano, né? Tem dois casos, que eu até tenho um outro slide que mostra isso, né? Mas, para reconhecimento de fala e reconhecimento de imagem, a precisão computacional já é maior que o ser humano. Esse foi um teste real feito numa determinada situação controlada, em que a máquina conseguia entender melhor a comunicação natural e reconhecimento de imagem, né? E quando a gente olha para a urgência que a gente tem para resolver alguns problemas e a complexidade deles, né, não tem outra coisa. Pega como exemplo a agricultura, uma cultura, sei lá, de laranja. Qual o número de pragas que ataca aquilo? Qual a velocidade que aquilo pode se espalhar dentro de uma plantação e acabar com uma safra inteira?
né? E qual é a complexidade de você reconhecer isso, né? Tem startup hoje, por exemplo, que trabalha com tecnologia que ele tira uma foto da folha de uma planta, essa foto passa por uma análise de inteligência artificial, vai para os Estados Unidos, para o centro de pesquisa, e o cara de lá consegue olhar e falar, olha, troca a irrigação, ou troca a máquina, ou coloca tal pesticida, porque você consegue salvar ainda. Então, dá para você ter um ser humano ali fazendo isso? Dá. Mas quanto vai custar? Qual vai ser o tempo que vai levar para se treinar aquela pessoa? E quão tedioso vai ser isso? Eu vi recentemente uma empresa desenvolvendo inteligência artificial para fazer monitoramento de suínos, né? Eu falei, pô, mas monitorar porco com inteligência artificial? Ele me deu uma aula, porque hoje é uma criação de precisão absurda. A dieta de um porco hoje, quando ele está engordando, ela tem que ser ajustada praticamente diariamente. Você tem que medir uma série de parâmetros dele e você vai ajustando para que ele tenha o crescimento que se espera, né? Isso hoje é impossível fazer porque você tem que fazer através de seres humanos, né? Então, você imagina eu contratar uma pessoa que o trabalho dela vai ficar sentado olhando para um porco o dia inteiro. Eu posso pôr uma câmera para fazer isso. Vai ser mais eficiente e vai conseguir correlacionar mais dados. Então, acho que a complexidade dos problemas que nós temos que resolver e a rapidez com que a gente precisa dar solução para isso, acho que explica um pouco de sermos early adopters nessa tecnologia. Se puder fazer um contraponto, até porque o nome do painel é Desafios da Inteligência Artificial, né? Eu não queria que a gente saísse aqui parecendo que a gente está contando só a história de Poliana. Mas eu tenho acompanhado muito, né, o lado B da inteligência artificial, de pessoas que desenvolvem tecnologia para fins questionáveis, como aconteceu com todas as tecnologias desenvolvidas ao longo, né, da nossa história, o próprio carro, uma faca, um martelo, pode ser utilizado para fins nobres ou fins, né, que vão trazer problemas para quem estiver, né, recebendo aquilo. Mas a China, por exemplo, né, é um país que eles definiram lá uma política de uso intensivo de image recognition, de reconhecimento de imagens no país inteiro. Eles têm hoje mais de 70 milhões de câmeras espalhadas pelo país, e eles têm como objetivo monitorar a população. Eles conseguem escanear, o objetivo até mais 2, 3 anos, ter, né, a imagem de todos os cidadãos chineses. Eles vão saber por onde essas pessoas passaram, eles vão identificar suspeitos de crime com esse uso de image recognition. Eles vão saber se a população está se comportando bem ou mal, se ela está se insuflando contra o governo ou não. Um pouco de Minority Report, né? Quando o Tom Cruise ia lá e prendia o cara antes mesmo dele ter cometido um crime. Uma outra empresa de Israel, me fugiu o nome agora, ela tem um banco de dados e eles conseguem, pelos traços, né, que eles capturam com reconhecimento de imagem, identificar suspeitos de crimes ou pessoas que potencialmente podem vir a cometer crimes. Independentemente dela ter ou não uma ficha policial, né, corrida, eles conseguem, com a precisão dessa tecnologia, que está avançada, mas tende a avançar cada vez mais, identificar esse cara antes até dele cometer um crime. Um outro uso absolutamente questionável do ponto de vista moral e ético é um algoritmo que foi feito em Stanford, que não é comercial, mas é uma prova, né, talvez da falta de limite de muitas pessoas, que consegue identificar por imagem. Eles pegaram bancos de dados de sites de relacionamento homossexuais e eles conseguem identificar pelas imagens se a pessoa é ou não homossexual, o que, obviamente, pode causar uma série de desconfortos por aí. Então, tem tudo isso que a gente está falando aqui, né? O Brasil, sendo um early adopter, muitas dessas coisas podem, né, também vir por um lado um tanto quanto negativo aqui, tem que ser debatido, mas os exemplos deles certamente são mais legais que os meus. Vamos seguir nos deles. Isso é verdade. Inclusive, comentando sobre isso, né, na semana passada, deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui, né? Quantos aqui são empresários ou empreendedores? Poderia levantar a mão? É um bom grupo, né? Quantos dos senhores já têm, veja bem, já têm implementado alguma tecnologia de chatbot, inteligência artificial, né? Olha só. Né? Quantos estão pensando em implementar isso? Ok. Essa pergunta que eu estou fazendo, até porque eu também, vamos dizer, né, como empresário, etc., também estou, né, pensando em trabalhar nisso. E a gente associa, né, muitas vezes, inteligência artificial com chatbot. E a gente fica conversando assim, high level, né, sobre inteligência artificial, mas na prática, né, puxa, mas como é que eu aplico isso no meu negócio? Como é que eu faço a coisa acontecer? Né, ou como é que eu vou trazer isso para dentro do meu dia a dia, etc. Tal.
Na semana passada teve um evento bem interessante, né, da Mobile Time aqui em São Paulo, e eles fizeram a apresentação de um monte de empresas chatbots. Eu fiz até uma questão, um dos meus colaboradores participaram, e teve algumas informações que eu acho interessante comentar, porque envolve inteligência artificial, sobre a situação do Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, a gente sempre tem uma noção, né, mas não imaginava esse nível de informação, que 96% dos smartphones brasileiros, 96%, tem instalado WhatsApp. 96%. Tem alguém aqui que não tem WhatsApp instalado no seu telefone? Por favor, levanta a mão. Opa! Realmente, tem um. Eu acho que aqui corresponde exatamente a esse, né, aqui a estatística, né? E, por incrível que pareça, né, 93% desses telefones, diariamente, tem alguma troca de mensagem. Né? Quem tem o WhatsApp instalado aqui, por acaso, que não fez nenhuma troca de mensagem hoje? Por que disso? Né? Só como uma informação, em 2017, o ano passado, foram já trocados por mês mais de 500 milhões de mensagens via chatbot. Esse ano está se prevendo chegar a 800 milhões. Para vocês verem esse tipo de tecnologia como está crescendo. E o Brasil tende a ser, se não é o que mais está utilizando, um dos mais que está utilizando no mundo. E eu pensava, né, na minha leiguice da coisa, que chatbot é igual inteligência artificial, e não necessariamente é. Porque a chatbot é uma bot, né, como tecnologia, é algo desde da década de 50, e a inteligência artificial tem entrado agora. Né? Ou seja, eu faço a meia-culpa aqui, porque também a gente não nasce sabendo. Mas por que eu estou falando do WhatsApp? O WhatsApp agora está, quem está acompanhando, né, está liberando a parte empresarial, com um monte, né, de APIs, e tem um monte de gente aí tremendo, principalmente o pessoal do 0800. Né? Dizem até, eu já conversei até com algumas telas, estavam dizendo que, caramba, é o enterro já presumido do 0800 com que está vindo. Né? Então, por que eu estou levantando essa questão? Né? É a questão da inteligência artificial por trás do uso, sabendo que nós, no passado, né, quando a gente começou, era meramente texto, depois entrou voz, agora está entrando vídeo, né, agora começa a entrar a questão da inteligência artificial, dentro dessas conexões, nos nossos sites suportes, para evitar, eventualmente, né, ampliar nossos processos de comunicação, atendimento, suporte, vendas, RH e etc. Tal, né? Como é que vocês veem isso no contexto da implementação desse nível de tecnologia dentro das nossas empresas e também na questão de que, puxa, mas isso, então, tira empregos? Né? Porque, a priori, vamos dizer, call center tira emprego? Né? Ou não tira? Né? Efetivamente, como é que essa mudança, né? Efetivamente, tem um desafio ou não? Tem uma ameaça ou não? Bom, acho que eu já antecipei um pouco minha visão em relação a isso na minha fala, mas quem lembra do empinador de pino de boliches? Não existe mais. O entregador de leite? Não existe mais. A telefonista? Não existe mais. Os tempos mudaram, a tecnologia evoluiu e, obviamente, né, as profissões evoluíram. Né? A projeção não é geométrica, existem desafios, muitas profissões vão desaparecer, mas o número de profissões que já vêm sendo criadas, que você nem imagina agora, por exemplo, acabou de ser aprovada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, e essa lei exige que todas as empresas tenham lá um DPO, Data Protection Officer, um responsável por, né, dirimir ou evitar que esse tipo de contravenção seja feita na sua empresa, né, no seu serviço. Está aí uma profissão nova que foi criada e nem sabe-se bem como é que ela vai ser implementada. Isso poderia dar vários outros exemplos aqui. O grande, eu acho que, diferencial do avanço tecnológico que a gente vive hoje no mercado de trabalho vai ser a nossa capacidade de se reinventar, a nossa capacidade de aprender, as soft skills sendo aplicadas na essência no nosso dia a dia, dinamismo, criatividade, capacidade de comunicação, capacidade de negociar. A IBM, inclusive, está envolvida num projeto super interessante que a gente chama de projeto
Project Debater, né, que é um debatedor. Ela está usando a inteligência artificial para ajudar as pessoas a debaterem. Então, o mecanismo de busca, ele agora é utilizado de uma maneira muito mais sofisticada como um mecanismo de pesquisa, de research. Então, você vai ter, a partir do momento que você precisar de uma resposta para dar para o seu chefe, ou no seu estudo, ou em algum tipo de debate jurídico qual você vai participar, você tem lá prós e contras que a máquina vai te ajudar a trazer para que você consiga ser mais assertivo nas suas respostas. Então, quanto mais a gente conseguir se adaptar, se educar de uma outra forma e adotar a tecnologia sem imaginar que ela vá nos prejudicar, mas sim apoiar o nosso processo de tomada de decisões, menos doloroso vai ser esse processo. Queria complementar com uma informação. A gente tem um dado que eu costumo mostrar em eventos, né, um caso específico de implementação de uma rede neural para tratamento de imagem. Em torno de 60% a 75% do esforço e do tempo de projeto foi ser humano, fazendo a classificação dos dados, fazendo a separação. Se imagina o seguinte, né, tem um next finish, que eu pego aqui esse monte de imagem nesse diretório, jogo ali dentro, rodo um moedor de carne e sai uma rede neural do outro lado. Não é isso. Né? Tem muito trabalho humano para fazer a seleção dos dados, a filtragem, a preparação e o treinamento. Então, fecham-se algumas oportunidades como essas que você falou, do cara que coloca o pino lá de pé. Pelo contrário, se abre 1 milhão de outras oportunidades para quem está preparado. Então, quem aqui escutava falar de cientista de dados há 4 anos atrás? Não era uma coisa que a gente falava, você é maluco, vai ficar estudando banco de dados? Hoje é fundamental. Então, você não consegue gerar inteligência artificial se você não tiver ser humano por trás disso hoje. Principalmente em aprendizado supervisionado, que é o que a gente usa para a maior parte das coisas, o trabalho humano de seleção, como ela explicou, selecionar as imagens de morango e dizer que aquilo é morango e encontrar várias formas de imagem de morango é um trabalho enorme. Estou falando aqui de 40 a 50 mil imagens para você poder fazer um computador aprender. Então, existe essa demanda muito grande também por profissionais que vão trabalhar com tudo isso. A inteligência artificial não nasce do nada, assim, ela não surge no meio da internet. É muito trabalho e muita gente trabalhando para fazer, para treinar isso e para levar isso até a ponta. Eu concordo 100% com isso. Eu acho que não é um risco, uma ameaça, e sim uma oportunidade, mas que a gente tem que se readaptar, porque a gente vai precisar de conhecimentos diferentes do que a gente talvez tenha hoje. E tem um estudioso super famoso que eu gosto muito lá de fora, que ele estuda bastante rede neural, que ele fala que uma criança na 4ª série já vai ter que saber o que é uma rede neural e entender como que aquilo funciona e como que a gente cria os parâmetros daquilo. Então, vai ser uma coisa que a gente vai educar desde o início. E uma vez que a gente vai ter esse cérebro muito mais avançado, numa 4ª série, saber o que é uma rede neural, o que eles não vão criar? E aí a gente vai entrar na 5ª revolução, que vai ser muito mais divertida do que essa, mas que vai precisar de mais conhecimento. Então, eu não vejo isso como uma ameaça. Sim, é cultura. A gente vai ter que educar muito para que as pessoas se adequem aos novos tipos de emprego. Então, eu acho que vai ter uma mudança aí. Lembrando que a tecnologia hoje, ela não é uma ameaça para quem tem pouquíssimo conhecimento, porque a tecnologia ainda não consegue fazer trabalhos tão sofisticados, finos. Então, uma coisa muito específica que exige pegar coisas pequenas, ainda a máquina não consegue. Então, essa galera ainda vai ter emprego. Quem é muito inteligente também vai ter emprego. Quem está aí, talvez, num risco, é o pessoal do meio que tem que se desenvolver para ir para frente, né? Que aí é aprender mais coisa para poder educar a máquina também e poder criar novas outras coisas. Maravilha, né? O nosso tempo se esgotou. Só para fechar aqui um pequeno comentário final, concordo com todos vocês, ou seja, não é ameaça, eu entendo que é oportunidade, inclusive até para vocês terem uma ideia, né? Acabei de abrir uma vaga lá na empresa, procurando, sabe quem como profissional? Alguém da área de letras. Letras, pessoal. Tá? Por quê? Porque, por incrível que pareça, não é profissional, para quem tem acompanhado um pouco, né, de inteligência artificial, não é uma pessoa técnica, não é alguém formado na área de ciência e computação, algo assim, que possa ensinar, né, que possa montar toda uma estrutura de treinamento, né, do léxico para uma máquina chatbot. Letras, reportagem, né, pessoal roteirista ou coisa assim. Uma nova profissão está nascendo. Estamos o quê? Naquele processo do ciclo de recriação. É isso que está acontecendo. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado.